Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, este podcast de política, e este episódio é prova daquilo que eu vos peço muitas vezes, que é para interagirem nas redes sociais. Portanto, sigam o vosso podcast Conversa no Facebook, no Instagram e no Twitter, é lá que o podcast está também, e portanto, hoje é para falar de algo que vocês pediram nas redes sociais e, portanto, aqui estou eu a cumprir. Se estás no YouTube, não te esqueças então de subscrever, deixar o teu like, comentar alguma coisa, de sugestão de novos episódios. Por exemplo, já me pediram um episódio sobre o Chile, obviamente que irei falar sobre o Chile. Neste momento estou a juntar toda a informação possível para fazer uma contextualização, não só daquilo que levou a esta crise, mas também analisar a própria crise em si e ver que consequências vão ver para o futuro, como é óbvio. E, portanto, no Apple Podcasts, já sabes, é obviamente ouvires e deixares as estrelas, e no caso do Spotify, já sabes, partilha, identifica o podcast Conversa, e nós fazemos aqui, obviamente, a partilha da story. A questão é, tens que ser um perfil público para que eu possa ver. Portanto, muitos de vocês mandam-me print e tudo mais, e eu digo, mas eu não posso partilhar isso porque tens um perfil privado, e portanto, não é possível fazer tal coisa nessas partes. Ora bem, tivemos uma semana cheia, ou final desta semana muito cheia, muito conturbado, com toda esta indumentária do LIVRE. Ora bem, aquilo que nós vamos falar hoje é justamente do LIVRE, mas também vamos falar de Donald Trump. Eu já falei muitas vezes de Donald Trump aqui, já expliquei muitas vezes a estratégia de Donald Trump e porque ela é um sucesso e porque ele próprio também é um sucesso, apesar de termos muita imprensa, termos muitas opiniões, opinion makers a criticar o Donald Trump, a verdade é que ele, do ponto de vista da estratégia e da ciência política, é um mestre. Por isso é que ganha as eleições, as sondagens indicam que ele volta a ganhar as eleições e, portanto, vamos ter, por mais 4 anos, Donald Trump. Mas já lá vamos, com calma, também temos que fazer um episódio sobre o Donald Trump, portanto, com calma, as coisas vão ao lugar. E eu queria começar aqui com um texto excelente, excelente mesmo, do jornalista António Esteves, da RTP1, que começa logo por citar Paul Valéry, que ele diz: elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado subtil de se deixar distinguir. E isto aqui é um ponto muito importante. Em que sentido? Em todo o sentido. Vamos começar aqui por aquilo que aconteceu. Portanto, eu sou sincero, eu quando vi aquela imagem, não é de todo humor, porque, enfim, eu não sou pessoal que não era sério e quis passar a ser levado a sério, como alguns comediantes que agora deram em fadas do politicamente correto e dos likes nas redes sociais. Vocês sabem que eu sou contra o politicamente correto, vocês sabem que eu digo o que penso e não tenho qualquer tipo de problemas com qualquer tipo de opinião que eu imito. Eu confesso que quando vi aquela imagem, a primeira ideia que me veio foi alguém que estava com uma batina ou até mesmo um padre. Algo assim do género. Mas depois é que eu vi que era a Joacine e depois é que eu vi que era um rapaz. Ora bem, este rapaz, que tem estado a ser falado durante muito estes tempos, que é Rafael Esteves Martins, curiosamente andou na mesma faculdade que eu, ou não tão curiosamente, porque quem for de letras perceberá quais é que são as indumentárias e quais é que são as regras, por assim dizer. Portanto, Rafael Esteves Martins foi da JCP, foi um dos dirigentes associativos muito antes de mim. Nós temos cerca de 7 anos de diferença. Portanto, não nos cruzámos naquela faculdade, ou pelo menos eu não me recordo dele lá na faculdade, apesar de haverem professores que estiveram a relembrar que ele era professor de lá, que era aluno de lá, peço desculpa, e portanto, o que é indumentária em letras? Eu em letras andava de fato e gravata, e era basicamente dos poucos, no máximo deviam ser para aí um total de 4 ou 5 que andava. A questão é que eu andava porque quando acabavam as aulas ou quando havia intervalos em aulas, eu ia logo para reuniões, para atividades que eu fazia e, portanto, daí desde os 18 anos que eu faço este tipo de trajeto e tudo mais. Hoje, de facto, estou com uma indumentária totalmente diferente. Vocês devem estar a estranhar um pouco e até mesmo a própria Soraya Marques, que essa também já é outra telenovela que vai acontecendo aqui pelo podcast. Mas não vamos falar disto hoje. O que importa aqui é que no dia-a-dia o Rafael não anda assim vestido. E, portanto, isto foi algo para assinalar, algo para marcar aqui as componentes. Eu acho muito engraçado que atualmente toda a gente anda a dizer, bom, então, mas a masculinidade dos homens está assim tão afetada. Para mim, a masculinidade não se
não é nada, no sentido de não é vestir calça ou vestir saias que isso faz o que quer que seja. A mim também não me choca nada ver mulheres de calça. Há quem ache um problema. Para mim, as pessoas devem estar vestidas assim como querem. Tão simples quanto isso. Agora, existe, tal como o próprio António Esteves escreveu, sítios, propósitos para estar. Ele disse, eu não vou apresentar o telejornal com um top sexy. Palavras dele. Ou não se vai da praia de fraque. Eu não vou à praia de fraque, apesar de eu andar muitas vezes de fato e gravata, eu não vou para a praia de fraque ou de fato e gravata. Vou com fato de banho. Né? Os calções, camisola, toalha, chapéu de sol. Muito simples. E por isso o Parlamento também é um sítio onde nós devemos ter o respeito. É um lugar que nós devemos respeitar. E aqui fazendo um contraponto. Vocês vão de reparar que Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP, do Partido Comunista Português, nós nunca o vemos de gravata. Exceto no Parlamento, algumas vezes, ou quando são debates na televisão, em que ele aí sim usa a gravata da mesma forma que usa a gravata quando vai, por exemplo, falar com o Presidente da República. Algo que foi, por exemplo, criticado foi o caso do João Contrido de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que foi-se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, o Presidente da República, sem gravata. Portanto, na altura também isso, a indumentária conta muito. É simbolismo, podem chamar o que quiserem, mas conta muito. E é muito importante. E é uma das coisas que nós não podemos perder. Mas estava eu estou a dizer. O Jerónimo de Sousa, internamente, foi muito criticado quando foi para o Parlamento e passou a usar gravata. E o que ele disse foi, não, simplesmente eu não quero ser olhado de lado em relação aos outros, eu quero que o pessoal me olhe da mesma forma. E, portanto, usa gravata. E o que interessa aqui é aquilo que eu falo. Portanto, esta questão toda de o assessor ter aparecido de saia não foi nada mais, nada menos do que um golpe de teatro estilo Trump. O que é que isto, então, vamos falar um bocadinho de Trump. O que é que isto tem a ver com Trump? Trump domina tudo na América. Noticiário da manhã, tarde e noite. Porque ele está sempre a fazer coisas. E é ele que marca a agenda daquilo que se deve falar e aquilo que não se deve falar nos Estados Unidos. E, portanto, se Trump faz um tweet a dizer que vai construir um muro, naquele dia toda a gente fala que Donald Trump disse que ia fazer um muro. Donald Trump diz, no outro dia qualquer, que tem que se apoiar o não sei quantos no Dança com as Estrelas, como aconteceu, julgo que foi no mês passado, ou 2 semanas, algo assim do género. E fala-se disso. E só se fala Trump, 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 Trump. O que é que nós fizemos neste fim de semana e no final da semana? Livre, livre, livre. Só falámos do livro. E eu próprio estou aqui a fazer um episódio sobre o livro. Não que eu queira dar atenção ao livro, ou que isso desperte qualquer tipo de interesse político, mas é justamente para vos explicar o que é que isto tem de simbólico, o que é que isto é importante. Temos que relativizar as coisas em política. Não podemos dar tudo por válido, não podemos validar tudo e não podemos, muito menos, andar a reboque. Sobretudo, então, neste final da semana, ou fim de semana, que também andou a circular um post que é muito, muito controverso, porque o pessoal do Livre diz que esse post nunca foi publicado. Eu não vi esse post. Agora, aquilo que se vê é que no Twitter da Joacine existe um post que foi apagado. Se foi esse ou não, e qual é que é o post que estou a falar? Estou a falar do post em que ela dizia, vamos dizer assim, o post que supostamente está lá a cara da Joacine. Portanto, não estou aqui a entrar na ideia das fake news, em que supostamente ela diria que tinha que se mudar a bandeira portuguesa porque a bandeira portuguesa é uma bandeira imperialista. Eu só quero perguntar quem quer que seja que queira mudar a bandeira, digam uma bandeira que não seja imperialista. Lamento, mas não há. E há vários tipos de imperialismo, portanto não há bandeiras que não exaltem o seu próprio país e tudo mais. Portanto, é uma questão de verem as simbólicas. Posto isto, existe esse print desse post, já vieram pessoas a desmentir, o polígrafo já vai dizer que é falso, mas agora aquilo que leva a suspeita é que o Twitter deixa sempre uma cicatriz quando nós retiramos algum conteúdo. Portanto, não sei, não vou estar aqui neste momento a especular isso, mas queria deixar aqui nota também, já que estamos a falar do livro. Outro ponto importante aqui é que isto é um exemplo claro de esquerdismo.
Ou seja, o que é o esquerdismo? O esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Palavras de quem? Palavras de Lenin. Lenin criticava aqueles que eram os comunistas alemães e os holandeses também, que faziam outro tipo de comunismo, que implementavam outras ideias e que iam além do radicalismo, que radicalizavam o comunismo. Eu não concordo com o Lenin, não simpatizo todo com as ideias marxistas, comunistas, mas a verdade é que Lenin é um grande pensador, assim como Mao Tse-tung também é um grande pensador. De que forma? Nós falamos do marxismo-leninismo porque Lenin pegou no Manifesto Comunista de Karl Marx, e Karl Marx é alemão e, portanto, aquilo que ele fala é sempre da industrialização dos operários. Ora, nós quando vamos para a Rússia de 1917 não há operários, ou se existem, representam entre 8 a 10% da população. Não há investimento operário, não há infraestruturas fabris na Rússia com peso significante. Portanto, ele vai fazer a revolução bolchevique com os camponeses. Portanto, há toda aqui uma outra forma de pensar e de estar na política. E isto que Lenin faz. É isto que também Mao Tse-tung vai fazer no caso da China. E isto é um exemplo claro, porque esta questão toda da SAI e tudo mais, isto não tem nada de político, isto esmiuçado não tem nada. Depois admiram-se estes esquerdistas que o pessoal da direita vem, aparece e fala daquilo que é o marxismo cultural. A ideia de substituir a nossa sociedade com uma outra sociedade de padrões marxistas ou esquerdistas, neste caso, porque isto não tem nada de marxismo. O marxismo não está aqui. E, portanto, é isto que se fala muitas vezes. E é isto que nós temos de perceber o porquê de nossa sociedade estar assim como está. A nossa sociedade está podre. E está podre à conta deste politicamente correto. Por eu gostava de ver as mesmas pessoas que são a favor então que se saia, quando radicalizam José Castelo Branco, por exemplo, o Cláudio Ramos, por exemplo, o próprio Polícia da Moda, que existe da CMTV, se não me engano. Portanto, quer dizer, andamos, e é algo que o António Esteves disse, juro-vos, vão ver ao Facebook do António Esteves, da RTP1, o texto que ele escreveu está excelente mesmo, do melhor que eu já vi, de sintetizador das coisas, e portanto não entra naquela onda de cavalgar likes, temos de ser todos amigos, temos que nos abraçar a todos. Não entra nisso. Isso é o politicamente correto. E o politicamente correto não é nós aceitarmos as coisas que nos são dadas. Portanto, isto foi claramente uma ideia de marcar a agenda, começar-se a falar. Portanto, quem não conhecia o LIVRE, obrigatoriamente teve que começar a conhecer quem é o LIVRE. Portanto, isto é uma estratégia de marketing, estilo Trump. Funciona. Todavia, aquilo que se fala muitas vezes na academia e se vai falando em política é que o LIVRE será um epifenómeno. Um epifenómeno no sentido de será esta legislatura e muito provavelmente não irá conseguir eleger mais ninguém ou eleger-se a si próprio. Portanto, imaginemos que a Joacine volta a ser cabeça de lista por Lisboa, que ela não será eleita novamente. Porque todas estas ideias que vêm no programa do LIVRE, antifascismo, feminismo radical, quer dizer, são tudo ideias extremistas que depois, misturadas com estes maus exemplos, não vão a lado nenhum. Isto só denegride a imagem do partido. Porque, sejamos honestos, o que é que mudou no Parlamento com o facto de este assessor ter aparecido de saia e estar a segurar a mala da Joacine? Não mudou rigorosamente nada. Quer dizer, o Parlamento volta a funcionar, vamos ter os debates, tudo tranquilo. Portanto, parem de estar numa sociedade que está dependente. É que nós estamos numa sociedade que está dependente, uma sociedade que está doente e dependente das redes sociais. Nós fazemos tudo em prol dos likes. Eu não quero saber se este vídeo vai ter muitos likes ou poucos dislikes. Vocês sabem que eu já tive opiniões, muitas vezes elas controversas, e não deixei de fazer o meu trabalho por isso. Aquilo que eu digo é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e aquilo que eu acho é que, lamento, temos todos os direitos de vestir e fazer aquilo que nós quisermos, mas existem certos sítios onde nós não o devemos fazer. Sobretudo, porque isto não é o nosso dia-a-dia. Porque, vamos lá ver, se o Rafael fosse alguém trans, então aí sim estaria tudo ok. Porque aí tínhamos que respeitar porque é uma pessoa trans.
que nasceu no corpo do homem, sente-se mulher e que está a fazer o processo de transformação para mulher ou o que quer que seja. Como também já existiram casos da Faculdade de Letras. E, portanto, as componentes são estas. Na Faculdade de Letras, por exemplo, disseram-me há dias que existe um rapaz que anda descalço. No verão e no inverno anda descalço e, portanto, não usa meias sequer. Portanto, está todo vestido por cima, mas quando chega aos pés, está descalço. São formas de estar, são formas de ser. Assim como há professores também na Faculdade de Letras que não deixam alunos que estejam trajados entrarem. Por toda a complexidade que as praxes têm e o traje académico tem e as tradições têm. Enfim, cada um faz o que achar. Mas neste caso estamos a falar do Parlamento, da Casa da Democracia. E na Casa da Democracia tem que haver regras. Da mesma forma que nós não acharíamos bem que o André Ventura começasse a pôr sapos à volta do Parlamento, por exemplo, para se proteger. É que depois nós entramos nesta ridicularização, entendem? E, portanto, não há muito mais a falar do que isto. Foi uma estratégia à Trump. Conseguiu-se falar durante este tempo todo, não sei se na próxima semana vamos ter resquícios disto, mas toda a gente a falar disto, todos a opinarem, uns a favor, outros contra, e depois já não se tolera o outro, desamiga-se o outro. Enfim, toda uma palhaçada, honestamente, quando aquilo que nós mais devíamos estar preocupados era fiscalizar o governo, perceber que António Costa prometeu em campanha que ia fazer uma reversão, uma alteração do sistema eleitoral e não o vai fazer, porque os partidos à esquerda, leia-se, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, o LIVRE também deve estar lá incluído, são contra isto porque têm medo de desaparecer. Já se foi falado, inclusive neste próprio podcast, que o novo sistema que se pretende colocar com as eleições em que somos nós que escolhemos os deputados que nós queremos, ou seja, se nós não gostamos que o partido A nos coloque o Manuel como primeiro lugar e queremos antes o Francisco está em último lugar, então o Francisco está lá em baixo, passá-lo cá para cima, porque nós não queremos o Manuel, que é a escolha do partido, porque os partidos mandam demasiado em nós. E a política é feita pelas pessoas. Eu não digo aqui que nós vamos fazer uma democracia representativa. No sentido de eu vou ao Parlamento, o meu vizinho vai ao Parlamento, nada disso. Mas temos que escolher melhor os nossos políticos. Porque os políticos que nós temos atualmente são reflexo da nossa sociedade. E, portanto, é mais importante debatermos isto. É mais importante debatermos a questão dos salários de 750 euros para 2023. Porque não mais cedo? Por exemplo, ou que esforço é que o Governo está a fazer para resistirmos à crise que virá em 2021, 2022? E que já andam todos os alarmes a tocar, que será pior que foi a crise dos subprimes em 2009. Percebem? A política é isto. A política não é brincarmos às casinhas, não é brincarmos às roupas. Porque isso, no final do dia, não vai dar rigorosamente nada. Porque o que interessa aqui, o Açor não está sentado no Parlamento. Essa é a primeira. Temos que... a Joacine terá que esgrimir os melhores argumentos e irá apresentar propostas. Portanto, meus amigos, temos que preocupar-nos assim com a realpolitik e não com a política do faz de conta. Portanto, era isto que eu tinha para vos trazer. Era esta a minha opinião que eu tinha para vos trazer aqui. Portanto, é apenas um golpe de marketing político. Se irá dar bons resultados? Eu acho que não. Acho que não é assim que a política se faz. Para mim, em política não pode valer tudo. E quando nós fazemos que em política valha tudo, perdemos tudo. É tão simples. Falo-vos alguém que ganhou todas as eleições que havia para ganhar. E que fiz assessoria para muitas eleições nas faculdades. Portanto, marketing político é isto. É saber escolher os momentos, fazer as melhores jogadas e esperar os bons resultados. Esta não foi definitivamente uma boa jogada, veio trazer demasiado alarido, houve muita ridicularização que houve após, e o que importa aqui é o que é que isto trouxe para o dia a dia das pessoas. Nada. Apenas a ideia de que os homens podem usar saia, porque as mulheres também podem usar calças, e depois vamos comparar isto com a Escócia. Coisas totalmente diferentes, meus amigos. Mas pronto, ficamos por aqui. Vou continuar a estudar a questão do Chile e para vos trazer um bom episódio, uma boa análise, um bom esclarecimento sobre isto, até porque hoje, domingo, temos também, hoje domingo, dia 27 de outubro, temos também as eleições da Argentina, que nós sabemos que está numa profunda crise e que
segundo dizem, poderá vir a ser eleito alguém que tem contas a pagar no tribunal. Mas isso faremos a própria análise no Chile, porque obviamente que toda a ideia da sul-americana está tudo em volta, não é? Portanto, quando o Brasil faz alguma coisa, quando a Argentina faz alguma coisa, para falar dos países mais importantes, a Venezuela também, tudo mexe naquele subcontinente, não é? O continente sul-americano. Portanto, é isto. Ficamos por aqui. Já sabem, partilhem, deixem o like, façam os stories, deixem na caixa de comentários as vossas opiniões, as vossas análises também. Enfim, vivemos em democracia e se nós não formos nós protegê-la, amigos, ninguém vai proteger. Até lá, e como eu digo, vocês sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas e boas vestimentas já agora.